Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de projeto detalhado de software. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a coesão e o acoplamento, tá? Já deve ter ouvido esses termozinhos, né? Agora a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado o que é, né? Quais são os tipos e os que a gente deve fazer ou evitar, certo? Bem, primeiro um pouquinho da motivação, né? Por que a gente deve aplicar ou estudar essa parte de coesão e acoplamento, né? A gente sabe que os sistemas de software eles são complexos demais para serem expressos em apenas um único módulo, né? Então, foi-se o tempo em que você tinha lá um programa todo escrito num arquivo, né? Você tinha o arquivo Czão lá, né? Que tinha praticamente tudo que o código fazia, né? Então, aquilo ali, sim, a legibilidade daquilo ali é muito ruim, né? Então, hoje em dia a gente já usa algumas linguagens de orientação a objeto, né? Principalmente o Java, e a gente consegue fazer essa separação de interesses de forma facilitada, né? E com isso também a gente consegue identificar onde você tem coesão e acoplamento de uma forma mais facilitada. Então você deve aceitar, né, que o seu cérebro ele é limitado, certo? Então você não deve tentar entender todo o programa de uma única vez ou deixar todo o código num único arquivo, né? Isso vai acabar prejudicando o seu entendimento. Então aceite que o cérebro é limitado e tente separar, né, deixar bem dividido as classes, né, os módulos do seu sistema, e com isso você vai conseguir entendê-lo melhor. Além disso, o software também ele é sujeito a muitas mudanças, né? Então, a capacidade de um software de se adaptar a mudanças ele é essencial para a própria longevidade, né? Então, vocês já viram, mas eu já devo ter falado em outras aulas, que a grande parte, né, a grande maioria dos fracassos em projetos de software eles se dão por conta da baixa manutenção, né? Você não tem uma manutenção e evolução do software feita de forma correta, ou seja, o software ele não consegue se adaptar às mudanças. Então, um software que foi projetado hoje, né, ele pode funcionar bem para aquilo que você está modelando ele naquele momento, mas daqui a 1, 2, 3, 5 ou 10 anos, pode ser que aquilo ali não reflita mais, né, o objetivo daquele software. E não, se não reflete mais aquele software, ele precisa ser adaptado, ele precisa mudar para que ele atenda esses novos requisitos, esses novos funcionalidades. Então, se você não tem uma fácil adaptação do software, ele vai ficando cada vez mais complexo, vai chegar um momento que não compensa mais você fazer essas adaptações e aí você tem que aposentar o software. Isso aí acaba saindo mais barato você começar do zero do que você tentar adaptar e melhorar aquele que já está pronto, né, por conta da alta complexidade. E agora a coesão, né? A coesão de um módulo ou de um componente, ela é o grau que suas responsabilidades formam uma unidade significativa, né? Então, o que é que isso quer dizer? Se você tem um módulo, né, ou algum componente mais específico e que ele tem muitas responsabilidades, né, então você aí está tendo uma baixa coesão, certo? Então, se você tem uma alta coesão, você tem responsabilidades afins, ou seja, o módulo ele faz somente coisas relacionadas ao que ele deveria fazer. E quando você tem uma baixa coesão, você tem muitas responsabilidades e são responsabilidades desconectadas, né? São coisas que não fazem parte ou não se complementam de uma forma correta, né? Então, a coesão ela é inversamente proporcional ao número de responsabilidades distintas que um módulo ou componente possui. Então, se você possui muitas responsabilidades distintas em uma classe, módulo ou componente, né, você vai ter aí uma baixa coesão. Então, se você tem, como eu falei, muitas responsabilidades, você tem a responsabilidade A, a responsabilidade D, a C e a B, e essas responsabilidades elas são independentes, ou seja, elas não se complementam ou não possuem, né, assim, algum nível de similaridade, você vai ter uma baixa coesão. E você ter baixa coesão é ruim, tá? Então isso é ruim para o software você ter uma baixa coesão, tá? Então, se há muitas responsabilidades distintas, há uma baixa coesão e há um problema aí no seu software. Além disso, a coesão ela também pode ser uma unidade significativa de responsabilidades, né? Então, depende do ponto de vista, da experiência do time e do domínio também que está sendo trabalhado o software.
Então, adotando um processo iterativo incremental de desenvolvimento, né, alguns módulos com pouca coesão eles podem ser identificados e melhorados. Então, se você utiliza alguma abordagem interativa incremental, é mais fácil você conseguir identificar os módulos que possuem baixa coesão e durante o desenvolvimento você ir melhorando isso, né, e alterar esses componentes que possuem uma baixa coesão para que eles possam ser divididos de forma mais correta, né? E quais são os tipos de coesão, né? Então você tem a coesão coincidente, que é o pior tipo que pode acontecer, onde você não tem nenhuma correlação, né, dos métodos ou funções dentro daquele componente, você tem apenas um agrupamento de responsabilidades. Então é aquelas classes que a gente chama a classe Megazord, né, ou classe Deus. Então essas classes, elas são um tipo de coesão coincidente, que é o pior que existe, né? Então a coincidência é um termo utilizado para se referir a eventos com alguma semelhança, né, mas sem relação de causa e consequência, né? Por exemplo, jogar uma moeda não viciada e obter 3 caras consecutivas é uma coincidência. Não existe relação de causa e efeito entre o resultado anterior e o próximo resultado, né? Então isso você consegue aplicar aqui, que se você tem uma classe coincidente, você vai ter muitas responsabilidades agregadas àquela classe, mas elas não têm correlação, né? São coisas diferentes. Um exemplo seria, você tem aqui a classe várias coisas, né? Então dentro dela você tem consertar carro, fazer bolo, levar cachorro para passear e estudar para a prova final. Você percebe que são métodos, né? São funcionalidades aqui que fazem um propósito específico, mas eles não estão relacionados de nenhuma forma. Então, consertar carro e fazer bolo não tem nenhuma relação esses dois métodos. Então, eles não deveriam estar na mesma classe, né? Tá? Um outro tipo de coesão é a coesão temporal, né? É um pouco menos ruim do que a coincidente, mas também é pedido que você evite esse tipo de coesão, né? Na coesão temporal, as responsabilidades elas são acionadas em períodos ou frequências semelhantes, né? É como se fosse uma sequência de eventos, mas esses eventos eles não estão relacionados de forma direta àquele propósito, né? Então, na modelagem orientada a objeto, você não faz uma modelagem orientada a eventos, a tempos de execução, você faz a responsabilidades, né? Então, imagine que você tem uma classe tarde da noite. Aí dentro da classe você tem os métodos colocar lixo fora, soltar o cachorro, escovar os dentes, jogar uma rodada de Warcraft. São coisas que são executadas num fluxo temporal, mas elas não estão relacionadas de nenhuma forma, a não ser pelo tempo que elas são executadas. Mas a modelagem ela deve ser guiada por responsabilidades, tá? E não por ordem de execução, por exemplo. Outro tipo de coesão é a procedural, né? Aqui é recomendado que você use com moderação, tá? Então, somente em casos que você realmente não consegue evitá-la. E na coesão procedural, as responsabilidades elas são acionadas em ordem, né? Mas não compartilham dados. Por exemplo, classe organizar jantar. O primeiro método seria preparar pernil no forno, ligar para convidados, cortar verduras, arrumar a mesa. Então perceba que tem aqui uma sequência, né? Os eventos começam a ser mais relacionados ao jantar do que a anterior, mas mesmo assim você ainda tem essa relação temporal, né? E essa relação temporal, ela não é desejada também, tá? Outro tipo de coesão é a comunicacional, né? Essa é recomendado que você use, né? Na coesão comunicacional, as responsabilidades elas compartilham dados comuns ou a mesma estrutura de dados, né, que está escondido dentro do método, por exemplo. Então, na classe biblioteca, você teria o método buscar por título, buscar por autor, buscar por editora ou buscar por mais vendidos. Veja que esses métodos, todos eles fazem parte da biblioteca, né? Então, eles possuem uma alta coesão aqui, porque eles estão relacionados a essa mesma classe e os métodos também estão relacionados entre si e eles se complementam, né? E eles também vão utilizar, por exemplo, uma estrutura de dados, que vai ser o livro, né? E do livro você vai ter algumas características que vão ser utilizadas para esses mesmos métodos. Então, eles compartilham essa estrutura de dados livro, por exemplo, né? Outro tipo de coesão é a sequencial, né? Também é recomendado que você faça uso desse tipo de coesão. E na coesão sequencial,
As responsabilidades elas fornecem dados de saídas para as demais de forma sequencial. Então, imagine que a classe lavar carro. Você tem o método enxugar lataria, que você pode chamar ele duas vezes. Você tem o método passar espuma com detergente, né? Secar com flanela, passar cera, polir. Vejam que todos esses métodos eles estão relacionados e eles se complementam, né? Eles se complementam para atingir o objetivo aqui da classe, que é lavar carro. O outro tipo de coesão é a funcional, né? É a melhor de todas, embora seja muito difícil você conseguir atingir esse nível de coesão quando você está tratando com sistemas mais complexos, né? Mas é o que seria o ideal. Então, na coesão funcional, os módulos eles possuem responsabilidades muito bem definidas e enxutas, né? Onde eles tentam resolver apenas um problema. Por exemplo, a classe enxágue de lataria. Você tem um método enxugar que recebe como parâmetro um carro. Assim, seria o ideal, né? É bem claro o que é a classe, o método só resolve aquele único problema da classe, mas em sistemas mais complexos, isso aqui poderia se tornar... você poderia ter muitas classes, né, com responsabilidades muito divididas, e aí você estaria começando a perder a legibilidade se você fizesse essa divisão aqui, como seria a forma ideal de você ter uma coesão, né? Então, queria que vocês fizessem esse pequeno exercício aqui, tá? Parem o vídeo aí por 5 ou 7 minutos, né? Ou 10 minutos, o que vocês precisarem, e tentem distribuir as responsabilidades da interface abaixo, né? Então, você vai identificar grupos de responsabilidades e vai separar em novas interfaces. E, além disso, você vai ter que escolher bons nomes para essas interfaces. Então, você vai criar uma interface X, e essa interface X ela vai ter o método Y, o método Z, tá? Mas vocês vão utilizar nomes representativos, tá? Que fazem parte desses métodos aqui. Então, essa interface super mega, você vai quebrar esses diversos métodos aqui em outras interfaces, e essas interfaces elas vão ter que ser representativas daqueles métodos, e esses métodos vão ter que se complementar de alguma forma, né, tentando atingir aí os bons níveis de coesão, tá? Então, pausem o vídeo, façam um exercíciozinho e depois voltem aqui para continuar, tá? Pronto, dado que você já fez o exercício, né, pessoal, a gente vai dar prosseguimento aqui ao vídeo. Para finalizar, coesão ela pode ser definida, né, se um módulo ele é esperto, o projeto é burro, né? O que é que isso quer dizer? Ou seja, se um módulo ele é esperto, né, ele tem muitas responsabilidades, se ele faz muitas coisas, consequentemente o projeto vai ser burro, né? Porque você vai ter uma baixa coesão, né? Porque geralmente o esperto você vai ter muitas responsabilidades, isso vai acabar misturando aí e tornar o projeto um pouco menos inteligente, né? Então, lembrem dessa frasezinha aí também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o acoplamento, né? Então a gente falou de coesão, agora a gente vai dar prosseguimento ao que é o acoplamento. O acoplamento ele é esse grau, né, que um módulo depende de cada um dos outros módulos de um sistema. Então, se você tem um baixo acoplamento, você tem poucas dependências. Se você tem um alto acoplamento, você tem muitas dependências. Então, o objetivo é que você tenha um baixo acoplamento, né? Você tem que ter um baixo acoplamento e uma alta coesão, né? Então, lembrem sempre, baixo acoplamento e uma alta coesão, né? Eita, quase não sai, hein? Pronto, tá? Então lembrem sempre dessas duas palavrinhas, né? Baixo acoplamento, alta coesão. Esse é o objetivo do projeto de software. Então a necessidade de mudança em um módulo ela pode afetar os demais dependentes. E se você tem muitos dependentes, né? Ou seja, se você tem um alto acoplamento, você vai ter que refazer muita parte do código, né? Você vai ter muitos problemas agregados a isso, principalmente na manutenção e evolução do software. Então, muitas dependências elas aumentam a probabilidade de mudança de um módulo. Se você tem muitas dependências, provavelmente você vai ter que precisar alterar alguma dessas dependências. Isso vai impactar nos outros módulos que ela depende ou que são dependentes dela e vai gerar aquele código macarrônico, né? Aquele emaranhado de macarrão aí, de código que ninguém sabe mais onde está o que, né? Então, o acoplamento entre módulos ele é o grau de interdependência mútua entre os módulos, tá?
O acoplamento ele não deve ser avaliado apenas pela contagem de dependência, né? E a probabilidade de mudança ela também deve ser considerada, né? Então, o que seria essa probabilidade de mudança, né? Então, qual a probabilidade de mudar o sistema gerenciador de banco de dados de PostgreSQL para o MySQL, por exemplo? Tem uma alta probabilidade? Se tem uma alta probabilidade, eu já devo fazer a minha modelagem de uma forma que eles fiquem independentes, né? Porque caso eu precise alterar, ele foi projetado de uma forma que eu faça essa mudança de SGBD de forma facilitada, onde eu não preciso alterar de forma interna o meu código, exceto onde ele faz a conexão com o banco de dados, né? Então, isso ajuda bastante, tá? Então, você tem aqui alguma coisa, né? Conecta com o JDBC e para o Drive Postgres. Você tem outra coisa, conecta com o Drive Postgres. Então, você ter esses elementos intermediários, muitas vezes pode ajudar, né? Porque aí você consegue criar abstrações e alterar somente aquele espaço específico, tá? Outra pergunta seria, qual a probabilidade de você deixar de usar um banco relacional? De mudar de SGBD, eu modelei de uma forma que é fácil fazer a mudança, mas eu estou altamente dependente de bancos de dados relacionais. Como eu posso fazer para o meu projeto também não depender de um banco de dados relacional? Como eu posso modelar de uma forma que, se eu quiser utilizar outro tipo de banco de dados, como um orientado a documentos ou a objetos, eu posso fazer isso também de forma facilitada? Então, essas perguntas elas devem ser feitas durante o projeto e a partir dessas altas ou baixas probabilidades, você tem que avaliar o risco, né? O risco disso aqui acontecer, a probabilidade disso aqui acontecer é alta, é baixa, é média? Se for alta ou média, qual seria o impacto disso? Eu tenho um alto impacto, eu vou ter um baixo impacto? Se você tem um alto impacto e uma alta probabilidade, com certeza você deve tratar isso no projeto. Se você tem uma probabilidade média e um baixo impacto, né, você pode relevar isso, deixar para um outro momento. E se você tem uma baixa probabilidade e um baixo impacto, né, então não tem por que você tratar disso nesse momento, porque não é o foco desse software no momento. Né? Você deve sempre fazer essa análise aí, né, essa gerência do projeto, e você analisar principalmente esses riscos inerentes ao uso de algumas tecnologias ou modelagens distintas. E como a gente pode avaliar acoplamento, né? Você pode avaliar o acoplamento a partir do tamanho, né? Do tamanho você pode ter o número de conexões entre os módulos, você pode avaliar os métodos e a quantidade de parâmetros, né, que são utilizados. E quanto menos, né, quanto menor, mais elegante é aquele módulo ou aquele elemento, né? Como a gente viu, né, aquele tipo de coesão, por exemplo, que seria a melhor de todas, é que você tem resolver um único problema, né? Então aquilo ali seria o ideal. Outra forma de você avaliar o acoplamento é quanto à visibilidade dele, né? Então você vai fazer uma projeção da conexão entre os módulos e um exemplo seria você passar dados por parâmetros ou usar dados globais, né? Qual eu devo utilizar, né? Então isso você vai também avaliar no seu projeto. O outro quesito seria a flexibilidade, né? A facilidade para você estabelecer conexões com os módulos, ou seja, quão fácil é eu fazer isso aqui, né? E aí um exemplo seria você passar dados por parâmetros ou você passar objetos por parâmetros, né? O que seria o melhor. Né? Aí aquela coisa, se você vai ficar muito dependente do objeto, né? Aí você deve analisar. Isso vai ter uma alta chance de mudar no futuro? Vai ter um alto ou um baixo impacto? Né? Será que não seria melhor eu passar dados primitivos, né, que estão presentes na grande maioria das linguagens, do que utilizar um objeto específico ou algum objeto que é dependente da linguagem? Então, essas análises elas devem ser feitas aí durante o projeto de software também. Tá? E sobre os tipos de acoplamento, né? Você tem um acoplamento de conteúdo, que é o pior que pode ter, né? Onde um módulo A ele conhece a estrutura interna do módulo B, né? Isso é o pior que pode acontecer, onde você não tem a separação de interesses, né, entre os módulos. E com isso você também quebra o encapsulamento da informação. Um outro tipo de acoplamento é você ter dados ou recursos comuns que são concorrentes, né? Isso você também deve evitar. E, por exemplo, geralmente se diz que dados globais são maus, né? Um exemplo seria você ter acesso a periféricos, e se você tem muitas classes que vão tentar acessar aquele gerenciador do periférico, você vai ter acesso concorrente. Se você tem acesso concorrente,
você tem que traçar estratégias de garantir acesso único, né? Você não pode permitir que mais de um módulo altere um recurso ou um componente de forma simultânea, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, tá? Se você vai tratar com concorrência, você vai estar aumentando a complexidade do seu software. Aí você também deve avaliar, vale a pena eu inserir concorrência usando os dados globais ou não vale a pena? É melhor eu fazer usando passagem por parâmetros. Embora eu vou ter um trabalhinho maior agora, mas eu vou evitar que haja concorrência dos dados, tá? Então, isso aí também deve ser avaliado. Outro tipo de acoplamento é o de controle, né? Onde você também deve utilizar com moderação e sempre que puder evitar. E no acoplamento por controle, o módulo A ele usa mensagens para controlar os dados ou comportamento do módulo B, né? Então a gente já viu também que isso aqui não é uma característica boa, né, num software bem projetado. Aqui é somente o módulo A, ele deve ter esse poder, né, de controlar as coisas dentro dele, mesma coisa o módulo B, somente ele deve controlar as coisas dentro dele. Eles devem se comunicar aqui por interfaces bem definidas, né, por troca de mensagens e etc. Outro tipo de acoplamento é a estrutura de dados, né? Esse é recomendado que você use. No acoplamento de estrutura de dados, o módulo A ele passa uma estrutura de dados para o módulo B, que precisa apenas de uma parte dessa estrutura, né? Isso pode ocorrer impacto se a forma de acessar a parte, né, dentro da estrutura completa, ela for alterada. Então, também deve ter cuidado ao utilizar isso aqui, utilizar com moderação, né? E o melhor seria você sempre fazer, né, a troca de parâmetros e troca de mensagens, né? Ou seja, o módulo A e o B eles trocam mensagens, os dados eles são passados por parâmetros, de preferência dados de tipos básicos, né, como a gente falou anteriormente, utilizando primitivos ou que são objetos construídos da própria linguagem. Mas se você tem a possibilidade de você alterar a linguagem do projeto no futuro, né, tente trabalhar sempre com os primitivos somente, né, porque isso aqui você tem praticamente em todas as linguagens aí, e a adaptação, a flexibilização seria facilitada também para você alternar entre linguagens, tá? Então, por resumo, o acoplamento, né? Os modos eles possuem poucos, mas são bons amigos, né? Um exemplo de coesão e acoplamento, né? Então, você tem essas interrelações entre pacotes ou componentes do sistema, onde o objetivo é você maximizar a coesão de cada pacote e minimizar o acoplamento entre os pacotes, né? Então, vejam esse exemplo aqui, onde você tem que o componente 2 ele acessa ou troca mensagem com o 6 e o 5, né? Ou seja, eles fazem uso aqui, né, de uma comunicação direta, que também não é recomendado, né? O C1 comunica com o C4 e a comunicação ela é gerida mais pelo componente do que pelo pacote, né? A forma ideal seria que os componentes se comunicassem internamente no pacote A e tivesse somente uma única entrada ou saída aqui de comunicação, né, entre os pacotes, ou seja, tudo iria passar pelo componente 1 e tudo que fosse preciso ser feito, ele iria delegar para o componente 0 ou o componente 2, né? Na verdade, só pelo componente 0, né? E o 0, se fosse necessário, fazia a comunicação com o C2 também. E aqui no pacote B a mesma coisa, né? O C4 seria o único ponto de acesso, né, de troca de informações entre os pacotes. Ele se comunicaria com o C5 ou com o C6 e o C7 somente seria comunicável com o C5, né? Então, com isso você consegue dividir bem essas responsabilidades, né? E você tenta maximizar a coesão, ou seja, cada componente desse só vai fazer o que realmente ele deveria fazer, e você minimiza o acoplamento porque você reduz essas comunicações indevidas aqui entre os componentes e deixa somente o que é realmente essencial na parte da comunicação, tá? E para finalizar, pessoal, o desenho ou projeto do software ele deve focar em aproximar responsabilidades similares, né? Separar responsabilidades distintas, que seria a coesão e o acoplamento. E o princípio fundamental do projeto de software é você ter independência funcional de módulos, né? Isso é buscado através da constante, né? É, de forma constante você tentar aumentar a coesão e diminuir o acoplamento. E quando você utiliza alguma abordagem iterativa incremental,
né? É muito mais fácil você conseguir isso, porque você vai identificando esses problemas durante o projeto, durante a implementação, e você consegue fazer essa correção de forma bem mais rápida, mais fácil, né? Sem prejuízos futuros ao projeto, tá? Só isso foram algumas referências que foram utilizadas para construir esses slides, tá? Se tiverem algum, né, se quiserem aprofundar mais o conteúdo, sugiro que deem uma olhada aqui, né, uma lida também. E com isso a gente encerra, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar aqui no vídeo ou no Classroom, né, no Google Sala de Aula, onde vocês acharem mais apropriado, tá? Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.